can go ahead on 2. Looks like we're getting organized, and we'll go ahead with the PTC now. Do you have any preference on which jet to use? Roger. We'd like to use the BD jets. Understand. BD, I guess that'd be B2, D2, huh? Say again, Al. Guess that means you want us to use B2 and D2, huh? That's affirmative. And we'd like you to hold the spin up until we, okay, we're able to give you a go for spin up now. Okay, understand the rates are favorable for spin up depth. That's affirmative. Bill, we're coming up with a list of questions for you on the EVA suit work, and we'll just catch that piecemeal as it comes to us. Okay, if they're simple, just ask them to us. Otherwise, if they're complicated, you can write them down for us. And we'll hold off on any of the suit work if it comes up before we talk to you. And we're trying to get everything consolidated and get a cohesive set of questions to ask you before we come to you with them. That sounds real good. Appreciate it. Let me have... And Roy, we have changed address IDs for the PPO2 Alpha and Bravo on the backup caution warning to 3.75 for temporary, so we won't get harassed here. Okay. See you there. Sec AC, 2 circuit breakers, 3 closed, verified. And the pan camera mode switch is in standby. So would you like us to go to step 3? Roger, that appears to be the problem. Stand by and I'll see what we want to do. Okay. Incidentally, Bob, just for the record, my SOP check day before yesterday came out at 3.5 PSI. This is Houston. We can terminate the battery Bravo charging. Roger. Hi, we're still here. Olá, meus amigos. Estou aqui na VDO.
Vamos iniciar aqui esse mundo. Vamos botar aqui. Convidei um amigo, grande amigo meu, Cleverton. Ele está sempre fazendo streaming em jogos. Tá aqui. Então, vamos ver se ele vai aparecer. Vai aparecer. Vamos ver se ele vai aparecer, né? Deixa eu ver aqui. Aparece aí no VDO, Cleber. Te botei lá na... Ah, tá barbudo. Ah, meu Deus. Barbudo é típico do Star Citizen. De minerador, de catador de detritos ou naves perdidas no espaço, dos soldados que a gente pode precisar para fazer missões em terra com outros players ou então com aqueles NDBs, né? Esse é o loading. Eles possuem vários servidores nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Austrália. Aqui é o Horizon. É um dos planetas. Isso vai mudar no patch, em vez de botar setinha, vai ser a mão da pessoa, né? Do avatar. Deixa eu mostrar um negócio. Aqui é o lobby. É aqui onde a gente nasce, né? Um hotel. Tem segurança. Do outro lado. Ali é onde tem um shopping. Deixa eu ir lá no shopping para você ver. Aqui é a ponte. Ó, deixa eu ver o personagem aqui. Tô com umas arminhas boas aqui, ó. Aqui é um shopping que a gente entra. A gente pode comprar comida. Tem um barzinho aqui, ó. Hambúrgueres, ó. Olha os hambúrgueres. Ah, hambúrguer bom, ó. Vamos comer um hambúrguer desse aqui, ó.
Vamos ver. Olha, ó! Vamos tirar o capacete, senão eu não como, né? You can always use your Mobi if you want some more details on what we have in stock. Acabou. Aproveitar e tomar uma aguinha aqui, ó. Olha o barulho. Agora aqui, ó, aqui você não tem lixo, tá meio... Vocês falaram que ia melhorar, né? Play. O que eu faço é isso aqui, ó. Eu jogo pra lá, sabe? Que tem que estar preparado para... Aqui é a loja, tipo... É uma loja que vende tudo, assim. Não é uma loja especializada, mas ó, roupa que você pode comprar, uns bonequinhos aqui, olha. Bebida. Vamos ver se tem o Energy aqui. Aqui é Quick Buy. Aqui tem um negócio para você se servir. Vamos ver aqui. É o painel. Eu quero comprar Energy. Deixa eu ver. Então, aqui. Miscelâneas, categoria Drink. Vamos ver se tem. Quero Energy. Esse aqui que é bom. Deixa eu ver. Esse tem 48. É a mesma coisa, pode. É igual. Esse aqui, Energy. Eu gosto de comprar esse aqui. Aí eu compro uns 10, 20. Aí eu tenho. O jogo é muito bonito. Não sei se está funcionando. Eu acho que isso aqui não está funcionando. Não, o jogo é... Pô, você precisa de ver as texturas. Deixa eu botar as armas que eu comprei aqui, ó. Eu gosto dessa, mas a energia é boa. E essa aqui é boa pra comida. Tem várias missões aqui, várias. Quer ver? Vamos ver aqui eu vou te mostrar outro negócio muito legal. É um showroom. É um showroom de naves da Cruzeiro, que é uma fabricante. Ó,
Esse é onde mora aqui. Mora, que eu digo, nasce, né? Tem vários mundos. Eu coloquei para nascer aqui porque fica mais próximo das missões que eu mais faço. Aí tem Shuttle, porque o que acontece? Esse é um mundo, esse é um planeta gasoso. Então os caras fizeram tudo na atmosfera desse planeta, né? Aqui assim. Olha o showroom, que lindo, olha. Ó a madeira aqui, ó. A textura dessa, ó. Os caras produzem uma forma, assim, eles são muito dedicados nessa. Ó a madeira aqui, ó. Olha que linda. Vamos lá. Vamos no Crusader Showroom. Aqui é aqui é, vamos dizer assim, uma estátua, né? Já tem uma certa animação, olha. Eles cortaram uma nave, olha. Bom, vamos lá. Eu comprei essa nave outro dia. Consegui fazer mineração. Ó, chama Hércules. Aí tem outras naves ali. Tem outra ali. Tem aquela que é uma nave fighter. Olha. Essa aí é para atacar naves bem grandes. Né? Eu não me lembro de onde eu... Ah, você entrou lá! Deixa eu ver. Pera aí. Adicionar aqui. Vamos lá, vou fazer a... Pera aí. Aí eu boto aqui, ó. Aí apareceu a gente aqui, ó. Aí você. Ó. Tem um monte de coisa aqui. E aqui são botões que funcionam. Oi? Deixa eu ver se está muito. Eu não estou te escutando bem. E agora, melhorou? Muito. Você estava com outro microfone? E aí, Léo? Tudo bom, Everton? E aí, pessoal, tranquilo? Olha o tamanho dessa nave aqui, ó.
Ah, tá bom. Vamos que vamos. E você tá bem? Vamos que vamos, vamos que vamos. Outro dia eu passei lá pelo teu canal assim e vi você um pianinho lá. Ah, é, a gente fica conversando ali. Ele tá jogando alguma coisa? Não? Ah, DayZ, né? DayZ, às vezes joga o Arma 3 mesmo. Olha que barato aqui esse. Eu comprei essa nave na versão militar. Versão militar, é de carregar tropas, tem tanques, tem carros e tem também você pode carregar mercadoria, alguma coisa assim. E tudo é funcional aqui, olha. Você bota aqui, ó. Cadê? Ó. Olha, fecha. Aqui são módulos. Ah, porque eu tô na... O jogo tá lindo, hein? É lindo, olha aqui. Oh. E olha que barato aqui quando você faz isso, viu? Ó. Aí você vem aqui, e aí ele vai, escorrega pra lá. Ó. E ele tem overhead aqui, ó. Parece um flight simulator. Vou te mostrar. Tem a cabine do comandante. Pô, bem maneiro mesmo. Cara, esse vai ser um jogo assim, se eles não pararem, vai ser um jogo que vai matar pau desse estilo, né? Ó. Aqui é recreação. Ó. Tem bebidas, cafezinho aqui, ó. Tem, aqui você pode sentar. Se eu não me engano, você também pode mexer com a luz. Deixa eu ver aqui. Ó, vai botar um verde, olha. Tem também uma emergência aqui, viu? Ó, piscando, pulsando vermelho de emergência. Habitação, ó. Essa é a habitação da galera, né? Esses são os armários. E o Gu também? O Gu esse dia pra trás perguntou, falou, você não joga mais com o Léo, pai? O que aconteceu? Eu falei, não, é que o Léo tá jogando outro jogo e... Olha ele aí! Não, é o Biel. Tá. Criação. Olha o tamanho do Gabriel aqui. Hã? Olha lá, Gabriel, vem cá. Olha o tamanho do Gabriel ali, ó. Ei, Gabriel! Ai, não viu. Eu vou ter que deixar no plugin aqui. Eu vi ele no meio da bandeira. Aí. Tudo bom?
Tudo bom? Como é que tá valendo? Tava dando joia, deixa eu tirar. É que tá com fundo aqui. Habitação. Acho que você tinha uma habitação. E o legal disso aqui é que você também, ó, tá vendo? City. Tudo é interativo, assim, sabe? Os caras fazem cada nave. Ó. E aqui você pode, não sei se tem aqui até. Ó, você pode mexer aqui com as cores, ó. Para dormir. Outro pulsante, se você não quer dormir. Olha! E é só você, né? O resto é só mais. É tipo cabine individual. Main deck. Dá pra descer na escadinha aqui, ó. Aqui é o lugar, tem até duas entradas, tá vendo? E pode botar tanque. Cara, o jogo tá bonitão, hein? Tá muito bonito, cara. Não, você não viu nada ainda. Aquele ali é uma nave de exploração de dados. Ele tem vários computadores. Olha as armas aqui que são colocadas neles, ó. Tem esse. Olha a bomba. E tem outras aqui, ó. Eita, nós. Você tem várias coisas. Você pode minerar no solo, você pode combater com outras pessoas. Outro dia, o Falcão estava fazendo uma missão que se chama Salvage. É a missão onde o jogo te dá uma nave simplesmente vamos lá no simplesmente uma nave esquecida ou abandonada, uma coisa no espaço. E aí você vai lá, você desmonta ela e suga os componentes para limpar o espaço. E aí eles te dão dinheiro para isso. Ó, isso é um NPC. Aí aqui fica no telhado daquele prédio 1. Isso. Tem um monte de corpo aqui, olha. Vai ser o futuro isso daí, eu acho. Aqui, quer ver? Deixa eu ver se está chegando. Olha o shuttle aqui, ó. Chegando. O transporte nosso é esse, tá vendo? De um lado para o outro. Mas eu vou pegar um transporte para o aeroporto, onde estão as naves e tudo. Cara, pra você ter uma ideia, como eu falei contigo, né? Você sabe o Shrek, né? Shrek, 2 semanas ele já tá com o saco cheio, ele e o Pumba, né? O Pumba tá comprando equipamento para poder jogar. E o Shrek todo dia... Todo dia tá jogando aqui. Que bom. Bom, é isso aí. E São José dos Campos. São José. Teu trabalho também, não? Rapaz, aqui tá um solzão de um sol pra cada um.
Eita, pé. E o teu trabalho? Ó, o trabalho, vamos que vamos, né? Amanhã começa. Shuttle is approaching the station. Ó, vou pegar esse shuttle aqui, ó. Amanhã já começa, é? Ei, coisa ruim. Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Amanhã já começa, já. Ó. Please clear the hatch. É tudo assim, parece a Suíça ou então o Canadá, ó, tudo contadinho. Ó, fechou a porta, aí vai me levar lá para a estação espacial, né? É de lá que a gente decola e pousa. Aham. Ó, as construções são todas no espaço, assim, no espaço não, na atmosfera. Nesse, né? Porque tem vários outros. Ó, isso tudo faz parte do sistema da galáxia chamado Squadron. Como é uma galáxia nossa, da nossa, que tem o Sol, etc., Saturno e tal. Né? Esse é um outro sistema solar. E aí tem Cruzeiro, Arquicorp, etc. E aqui eles já estão planejando, já estão preparando, que é um portal para você se deslocar para uma outra galáxia. Pô, legal demais. O bom do jogo, desse jogo, que você tem tudo aqui. Você tem missões no espaço, missões na Terra, combate entre players e combate entre NPCs. Na Terra, você tem combate também no ar. Então você depende do que você quer fazer, entendeu? Ó, eu vou me deslocar lá para... Enjoying the view? Our recently redesigned Crusader Industries Opa! feature expanded vista opportunities with their signature crystal canopies. Olha. Ah, o cara saiu. Ué? Aqui é o... Tem um segurança ali. Aqui tem um detector, aqui alguma coisa de... Aqui você pode também cometer algumas faltas. Eu não sei se é igual aquele jogo do Arma 3 que tinha policial, essas coisas, né? Às vezes está no espaço, vem um policial pedindo para você escanear para ver se tem alguma coisa ilícita. E se tiver, você tem um impound, que eles chamam. E dependendo do que você tem, ou o que você fez, você vai para a cadeia. Aí você fica X horas na cadeia. Pode ficar 2 horas, 6 horas, um dia, 2 dias. Aqui eu sempre vejo se eu tenho alguma multa para... Não tem nenhuma multa aqui, ó. Ó, aqui é o lugar onde você aluga naves e Cleverton, até amanhã tá free fly, ou seja, você pode entrar, pegar as naves, testar, sem pagar nada. Mas você pegou o jogo por qual aplicativo? Não, ele não tá em nenhum aplicativo. Ele é sozinho, não entrou em Steam, não entrou em nada. Eu passo até para você o link desse Free Fly. Porque aí, se você quiser, você instala e testa. De repente, para ver se a máquina está boa para ele, se o jogo cabe, se você gosta da dinâmica. Aí fica mais do que o critério, assim, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem um negócio do Free Fly. E vai até, se eu não me engano, dia 15. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o Tasso está com a gente também.
Vamos ver. Caramba. Aí aqui tem um lugar onde você bota na garagem. Se também você não botar na garagem, você recebe uma multa, porque você está obstruindo outros, né? E aqui são as minhas naves. Tem todas essas naves aqui. Algumas naves estão... essa aqui, por exemplo. Essa. É tudo no free flight. Eu estou testando também. Vamos ver essa... 400 é luxo. Ela é tipo pra... Como se fosse um iate de luxo. Ó, tá no hangar 9, né? Aqui, hangar 9. Aí eu vou... Isso é um elevador que anda na vertical e na horizontal. Aham. Eu vou pegar essa nave que tá no free fly. Hangar 9. E todas as naves você pode comprar com dinheiro do jogo, ou você também pode comprar no site deles a dinheiro, valendo dinheiro, dólar. Ó, essa é a nave. Ó, tem... É a bunda dela. Tem torretas aqui. Ó. Olha que barato aqui, quer ver? Tudo assim, super modelado. Aí você vem aqui, ó. Rampa. Aí desce uma escada. Cara, é muito bem feito, né? Muito. Ó. Aqui. Aqui, por exemplo, aqui eu abro. Não, dispensa tudo, porque vai acontecer. Olha o efeito do vidro, que bacana. É muito lindo, cara. Aqui, ó. Isso tudo aqui são módulos que você vai daqui pra frente, eles vão lançar isso, já tá dito. Esses módulos você vai trocar manualmente. Você vai tirar, vai colocar como se fosse um soquete. Open, não sei se aqui é open. Aqui, alguma coisa aqui. Bom. Depois manda um abraço lá pro pessoal, lá pro Parse, pro Shrek. Tá bom. Falcão, pra turma toda aí. Ó, isso aqui é pra você colocar alguma filho do Shrek. Você vai ver na habitação. Ó, o elevador. Aqui é. Aqui tem um banheirinho, ó. Fechou. Ó o banheirinho. A ducha, aqui o armário. Ó o banheirinho. Tá vendo? Papel higiênico. Para lavar a bunda. Fecha, tudo é funcional, sabe? Ó, aqui você fica reservadinho, sabe? Deixa eu ver aqui. Ó, pode trancar para entrar. Ó, luz mais cidade. Ó, vidro também. Nossa, bem feito. Muito bem feito, né?
Vamos sair do espaço. Sair do espaço. Deixa eu ver se tem. Tem. Tem que encerrar. Faltam 2 minutos. Eu vou direcionar para você, cara. Para você ver. Tomara que você goste, porque é um jogo que traz muito o grupo. Você tem naves, por exemplo, o Shrek comprou uma nave de mineração de asteroides, né? Então, essa mineração precisa de 4 pessoas no mínimo. Senão não dá, porque um tem que pilotar, outro tem que estar na área de mineração, outro na área de fabricação. E tem algumas naves que são naves que a gente chama de capitais grandes, que precisam de uma tripulação mesmo, 15 pessoas, para poder ser funcional. Deixa eu ver se é esse aqui. Olha o cockpit aqui, ó. Olha o tamanho da... Olha o tamanho da... Que barato. Parece daquela... aquela nave do X, né? Daquele... Origin, não, sei lá, que é aquele que... oh meu Deus. Quem comprou o Twitter? Man in Black. Hã? Man in Black. Homem de preto. Não, aquele que comprou na real, aquela, tem uma empresa que é voos intergalácticos, espaciais, para ir para Marte. Eles se juntou com a NASA também. Ah, sim. Olha o painel. Deixa eu ver se tem alguma coisa para fazer, porque aqui no dock você pode reparar. Você pode colocar combustível. Aqui é tudo ecológico. Aqui é tudo hidrogênio. Aí aqui, ó. Vamos passear no espaço agora. Aí eu tenho que pedir autorização para decolar. Aí vai abrir o gate aqui, ó. Ó, tá abrindo. Elon Musk, agora eu lembrei. O Elon Musk tem aquelas jaquetas, aquelas coisas todas futurísticas, assim, parece essa nave. Aí aqui eu vou recolher o trem de pouso, entendeu? Ó, a turbina. Aí eu vou pro espaço agora. Assim. Ó, o turbo. Aqui, ó. Quando eu tiro. Ó. Aqui nesse planeta eu tenho que chegar pelo menos a 100 mil metros. A 100 km para sair da atmosfera, né? Porque senão, se eu desligo o motor aqui, eu caio. Existe alguma atmosfera aqui nesse planeta. Mas quando eu estou no espaço, não. Então, vamos fazer uma... Vamos aqui. O que é? Aqui eu fiz uma rota. Aí, aqui, você usa uma coisa chamada Quantum Drive, como se fosse um salto quântico, sabe? Mas eu tenho que sair da atmosfera. Deixa eu ver se eu tenho acesso já. Tem.
Aqui vai ser um portal. Aquele portal de... Ó. Ó como fica, dá uma olhada. Ó. Eu tô me deslocando. Olha lá atrás, onde estávamos, olha. Nossa. Não, é um jogo assim. Ó, 52 milhões de quilômetros. Deve demorar uns 10 minutos, 5 minutos aí. Também posso aportar, ir para outro lugar. Eu posso parar no espaço profundo e ir para as camas e deslogar também. Aí ele fica naquele espaço profundo, depois some quando eu deslogo. Aí quando eu relogo, eu vou aparecer no mesmo lugar. Ó o chat, Léo, o chat. E aí, Gelu, boa tarde. Léo já vai falar pra você. Eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço de ver, desculpa aí. Eu sempre esqueço de olhar isso. Caramba, que chato de esquecer, né? Deixa as pessoas num vácuo. Obrigado, ô Kleber. De nada. E aquele teu grupo lá no Arma 3? E aí, Gelu, tá gostando aí do... Fui instalar esse jogo, aí não abre. Vamos de carona aqui na nave do Léo aí. Tem duas coisas que são muito importantes nesse jogo. Ele ainda está no desenvolvimento em alfa. Então ele tem muito que ser otimizado ainda. Mas eu acho que agora eles estão com uma base de usuários de 5 milhões de usuários. Então, vira e mexe, por exemplo, tem um evento aqui no Rio de Janeiro, agora é 16. É o primeiro evento do Roberts Industries, sei lá. Esse dono dessa empresa, ele é fanático de Star Wars. Então ele já fez vários programas, jogos, e agora ele começou com Found, aquele site de angariar fundos, né? Crowdfund. E aí ele conseguiu, e agora ele está com, sei lá, 1000 funcionários, $1 bilhão para fazer as coisas. E tem funcionários muito profissionais. E ele é muito chato. Matéria de detalhes, qualidade, etc. Então, as coisas que ele fala que são muito importantes. Memória, pelo menos uns 32 GB, uma boa memória, e é imprescindível usar ou um SSD ou um NVMe. O jogo tem que estar instalado num SSD ou NVMe, senão não é que ele não abre, mas às vezes pode demorar até 10 minutos para abrir. E às vezes, desde 10 minutos, o PC pode achar que travou, e aí ele... Geralmente ele abre, mas fica numa tela preta, ou alguma coisa assim, parece que não está rodando. Dá de cara a falta de memória? Você tem quanto de memória? Hoje a memória, cara, 16, tá? Então,
Cara, memória, se eu pegar mais 16 GB, acho que não dá nem 100 reais, né, Cleber? Sei lá, 100 e poucos reais. Não é uma coisa tão, hoje em dia, para resolver isso. E é legal, por exemplo, até amanhã tá no free flight, não, até quinta-feira. Tá liberado para entrar. Eu já até passei para você o site, né, o Cleber? Passou sim, tá aqui. E você pode pegar algumas. Deixa marcado para vocês aí o site. Bota aí, por favor. Então, não sei se chegou no chat aí. Está aí, ó. O chat não chegou ainda não. Eu acho que eu não consigo, tem meio que bloqueada essa comunicação, Léo. Pois é, nem eu posso mandar talvez, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou tentar fazer diferente, ó. Quer ver? Vou copiar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mandar aqui. Deve ser por causa vai agora, ó. Principalmente. Eu consegui. Você conseguiu, Léo? Consegui, né? Tá. Então esse é o coisa que tá no ligado. Vai aí, Léo. Oi? Tá 1 milhão aqui, ó. Eu tô indo pra... Eu ainda não explorei isso aqui não. Um amigo nosso... Chocolatinho? Oi? Chocolatinho? Aí, ó. Que beleza. Vou pra aí, chocolatinho. Vou aí pra comer. Eu já tava um tempo querendo, aí eu fiz o upgrade da minha máquina. Opa! Olha, tem um cooldown aqui. Isso aqui é como se fosse um portal. Ainda não está funcionando porque os outros mundos já estão aí. Mas eles não operacionalizaram ainda. Too close. Vai aí, Gelu. Um chocolatinho e vou mandar via Wi-Fi aí. Tá vendo aqui a animação como se fosse um buraco negro, né? Nossa, muito bem feito mesmo. Ó. Parabéns para os desenvolvedores aí. Realmente muito bacana. Tô esperando carregar o quanto. Olha o Gugu ali. Olha o Gugu, quem tá aqui? Quem? Ali. Fala aqui pro Léo. Vem. Fala, Gu! E aí, Léo? Como você tá? Você tá bem? Bem? Quanto tempo, hein? Uhum. Eu tô tentando fazer teu pai pegar esse jogo que eu tô jogando e jogar junto com a gente. Você ia gostar também, Espacial.
Entendeu? Ó, tem aqui. Ai, ai. Too close. Aqui é uma estação. Aqui é dentro de uma nebulosa. É bom que a gente aprende as coisas, né? O nome das coisas. Ó, deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver. Deveria ter algum lugar pra poder pousar aqui. Não sei. Aqui são naves paradas, olha. Thank you. And please Estão pedindo pra eu. contacting EDL landing assist. Ó, ali que eu tenho que ir. Ó, acho que eu tô ao contrário. Agora. Ó, caramba! Ó, tem que ir lá pro outro lado pra pousar. Vou pousar na estação pra ver. Aí tem que estar rodeando. Porque. Ó, é ali que eu tenho que pousar, tá vendo? Ele diminuiu a velocidade. Ah. Agora tem que ir pra lá. É porque o que acontece, como não tem atrito aqui, né? Eu fui, tá muito rápido, passei, e aí ele continua arrastando, né? Ah. Vou. Já baixei o trem pouso. Pô, mas o jogo com armas é bem legal também. É muito parecido com a arma 3. Ou seja, eles conseguiram uma engine que é bem parruda, cara. Bem legal. Ó, agora tá... eu tô na área da estação, então não pode... E o tamanho do jogo padrão, Léo? Qual que é o tamanho mais ou menos? Cara, eu não sei, eu acho que é 60 gigas. Cara, eu particularmente fiz um upgrade de máquina para rodar esse jogo. Então... Please proceed to assign landing bay. Acho que como eu fui muito pra longe, ele descartou. Aí eu atualizei tudo. Viu aqui o meu gabinete? Aqui, ó, aparece. Opa, lindão, hein? Partiu pro AMD. Que ele é melhor para jogos, né? Ah, eu tô com aqui, eu coloquei lá o... Sim. Eu comprei o Tássio, também me deu uns bisus que ele trabalha com isso, né? Aí eu comprei o Ryzen 5 7600X. Ele é aquele novo modelo que ele não é reto, ele é cheio. Um Ryzen 5. Tem 600 aqui, é bom também. É bom, esses modelos assim é bom, porque
Eu tinha um i7 de quarta geração. A diferença é brutal. Sim, realmente é muita diferença. Eu tava com um Ryzen 7 2700 de 8/16. Negócio e com uma plaquinha de vídeo e 4 GB. Que é a GTX 1050. Aí eu fiz um upgrade no meu PC aqui. E você comprou uma placa de vídeo também? Passei por um Ryzen 5 600. E peguei uma plaquinha de vídeo aqui também de 8 GB da uma RTX 3050. Muito boa. O meu também é. O meu é de 8 GB também, a minha placa. E um watercooler 360 mm da Deep Pool. Bacana, cara. Ficou aqui o esquema, viu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Tem que te mostrar o... Eu peguei um watercooler da Galaxy. Deixa eu ver, cadê? Pô, esse é muito bom, cara. Tem uns reviews deles aí que são excelentes. Ó. Te mandei aí pra... Topzera, hein? Olha! Esse gabinete que eu comprei é um gabinete que já vem com 10 coolers. Caramba! Ó como é que eu tô falando contigo aqui, ó. Quer ver? Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto distante que não tem muito zoom. Deixa eu ver se eu tiro aqui, eu consigo ver a sua imagem melhor. Eu vou mandar no zap aqui pra você. Eu nunca visitei essa estação, então eu não... É uma estação antes do gate que vai abrir, né? A textura do... Vou ver aqui. Olha a textura desse chão, ô Cleber. Cleber. Mandou pra mim? Pô, legal, hein? Você mandou pra mim? Mandei. Vou mandar agora. A bagunça aqui em casa aí, ó. Tá com 3 monitores, olha aí. O gabinete é legal, hein, cara. Vou te mostrar aqui na câmera agora. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai dar.
Ainda tem aquele stream que eu faço no celular, sabe? Aquele. Sei. O Stream Deck lá, barato. Ah, você sabe que eu comprei no AliExpress, agora estão vendendo a rodo. Se chama Keypad. Comprei com 24 teclas. Você pode colocar qualquer informação nas teclas, é programável. Então ele funciona como se fosse um deck, sabe? Olha! E tem de todos os tipos. As melhorando. Não, assim, pro OBS, essas coisas assim, é fantástico. Pera aí, deixa eu colocar aí pra você. De repente você gosta. Pera aí. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar algumas teclas aqui pro jogo, porque tem muita coisa de animação, de você dando ok, você dançando, e fora as coisas que você tem naturalmente no jogo, né? E aí eu vou botar aqui e vou calibrar no OBS. Cenas, zoom. Quer ver? Esse aqui foi o que eu comprei. Só que eu comprei o branco. Tá vendo? Lembra que eu te comentei sobre aquele software, aquele aplicativo no celular? Sim. Toque tem que usar no Android. Eu não sei se ele tem no na Apple, né? Vê esse. Que barato que é. Não sei se você conhecia, mas... Ainda não chegou, tá pra chegar. Ah, sim, sim. Mas é 24... Nossa, tecla. Não, eu comprei 24. Mas tem de 12, tem de 8. No meu stream aqui, deck, né? Eu tenho 40. Nossa. 10 vezes 4, 40. É. Porque você tem toda aquela sonoplastia. Vou tirar uma foto pra você, quer ver? Deixa eu pegar ali, eu vou tirar uma fotinha e mostrar pra tu. Isso, exato. Pera aí, só um minuto. Aqui tem refinaria. Qual que é a refinaria aqui? Vou mostrar pra você. Vou só salvar aqui a imagem. Caminhar, na verdade. Caraca, que barato. Aqui é um lugar de... Aqui é um lugar de refinaria.
Olha. Ah, é mesmo. Ali, ó. Someone from accounts, please contact management. Accounts, contact management. Thank you. Cadê? Deixa eu achar aqui a imagem. Eu acho que essa daqui. Olha lá. A baguncinha. Olha lá o deck que eu falei pra tu, ó. Olha uma moto aqui, ó, cara. Ó. Deixa eu ver aqui. Ah, é mesmo. Oxi. Olha. Nossa, tem muito botão, olha. Você entendeu? Então, você compra assim celulares lá no AliExpress, né? Ou um celular barato e coloca isso daí, ó. Também. É uma dica boa. Quer ver, ó? Eu vou te mandar uma foto do aplicativo na configuração que eu faço pro meu. Só pra você, tá? Tá. Vou ver se eu pego a tela aqui e mando pra você. Modo novo. Aí, ó. Aí eu venho Ctrl C, Ctrl V. Tem até cueca na Olha aí. calcinha. Olha lá no zap. Oi? Mandei até o nome do aplicativo. Nossa. Ele faz backup, faz tudo. Aí, ó. Eu acho que deve ser o mesmo princípio desses tecladinhos, né? Só que aqui cabe mais, né? Sim, é o mesmo princípio. Só que assim, você pode criar vários e vários botões. Se você colocar num tablet, né? Por exemplo, você pode criar aí 80 botões. Ou sei lá, 100 botões. Nossa senhora. Muito bom esse aplicativo, gostei demais, viu? Hi, thanks for coming in. If you're not seeing something, you might want to check our spectrum pessoal collection. gosta aí, ó. É o tal de Couch Portal. Pô, eu vou guardar isso. Se o teclado não for suficiente. Guarda, pode guardar que ele é muito bom. E ele vai via o que? O Wi-Fi, né? Ele ajuda em tudo aqui, cara. Ele vai via Wi-Fi, não é? Ele é tanto via Wi-Fi ou também você pode configurar ele usando o cabo. Conectar no USB? Mas a comunicação. Exatamente. Cadê o Gelu? Gelu sumiu, Gelu? Olha os modelinhos, olha as armas aqui que a gente comprou, olha. O Gelu já que tá por aí. Essa que eu tenho aqui, essa galante, ó. Essa é a Carna. Aí. Ó.
Oi. Olha os modelitos aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é uma armadura heavy, olha. Eu tô naquela estação espacial. Eu nunca vim aqui também. Ó, só o weapons, olha. Hi. Let me know if there's anything I can help you with. The terminal over there has a few more items than what's on display. Pô, bem maneiro, bem futurista, né? É, ó o devastador aqui, ó. E aí você consegue fazer, botar duas aqui também, ó. E aí você coloca os pentes aqui, ó. Eu comprei um revólver, ó, tá aqui embaixo. Aí ele é, nossa, diz que é fogo esse. Aqui é para você, esse aqui, ó, esse aqui de baixo, marrom, você faz aquele processo de carregar assim coisas, caixas, você segura ela e ela leva para algum outro lugar, sabe? Ó, aqui são os módulos que a gente compra para nada, aqueles módulos que eu vi, que eu te mostrei. Ah, sim, sim. Lembra? Aí tem naves que você coloca dentro, essas motos, tem coisa que você consegue colocar uns carrinhos para mineração em terra. Eles vão consertar isso, esses NPCs ficam em cima. Esse aqui eu acho que é para vender coisas. Aqui você pode fazer o delivery. Você tem missões que você pega de um planeta uma mercadoria, depois leva e coloca nessas, como se fosse caixa de correio, né? Aí quando você colocar, você recebe o dinheiro. Take care. What brings you in today? Bye. Olha, a textura aqui me espanta, sabe? Olha o lugar. Pois aqui. é, bem... Nossa, muito bem feito. Aqui. Os efeitos também estão de parabéns. Esses são os mineradores, mas é o lugar que ele coloca as coisas. A textura, né, tá excelente. Aqui é o lugar de tipo shopping de comida. Ó, tem bolinho, tem pizza, ó. O que mais? Ah, tem hot dog, ó. Loja de sucos, ó. Eles fazem umas coisas todas. Aí.
E o legal é que você pode sentar, relaxar tomando seu suquinho. Olha lá em cima, ó. Tipo de uma... Como é o nome que fala? Aquela holografia, né? Aham, olha. E tem um lugar aqui que é lá, não sei onde fica, mas tem balada também. Tem um DJ. Caramba, é uma vida só que em jogo, né? É. Agora é achar. Olha essa arma aqui, ó. É, pessoal, não se esquece de se inscrever aí no canal do Léo aí. E também no canal do Já Cleverton. deixa o like aí, pessoal. Compartilha a live aí, a live do Léo. Não, meu, tô tranquilo. Valeu. Faz tempo que eu não faço live, ó. É mesmo? É, eu tava fazendo uns testes de umas coisas aqui. E ó, aí dá esse erro aqui, ó. Aí você testa lá 32, depois você testa 16. Ó, deu erro code. Às vezes dá isso. O server. Bom. Vou comer, Cleverton. Nem comi ainda. Eu vou deixar aqui, já que caiu, vou deixar aqui o... Hi everyone. My name is Kaan Chakut. I'm the lead level designer for the PU. I will give you an introduction to our locations when it comes to the design, a high level overview of the design of our locations. I'm going to describe you the processes of our workflow and the goals that we aim to achieve. So, to break down our process a bit, this is very high level, but it starts out with a pre-production phase, an ideation phase. Here everything starts out in the mind. We bring it down to paper, sketch, write, formulate a plan based on our overall design goals. And then it moves on to the blocking stage. You might have heard of this, like the white box and gray box phase. This essentially contains all of the gameplay that you would see in the final product.
basically the way it's meant to be played, and we test this out with a lot of iteration and yeah, a lot of testing. And it's basically, the white box is not in a stage where it's presentable, but that comes now. So on the right, as you see, the food court that Adam is going to be showing you later. Yeah, this is the final product, VFX, lighting, and everybody had their pass on this. And level design or other designers still maintains the space and makes sure that the systems that get created are being retroactively implemented. All right, so one key aspect of game development in general is the balance of narrative, visuals, and gameplay. So all these interplay, they interconnect, and it's the foundation that runs through all game environments. So it's important to communicate context, and here in this drawover you see that narratively we see sort of a dangerous environment. The spiky shapes here are sort of threatening. We see defensive structures, we can expect some enemy NPCs here, but it's also an old village. Maybe there's some exploration, some loot to be found. And then what's also important is communicating goals. So goals can be the pathways that you take, the gateways that bring you from one step to another, and so on. Okay, whoops. Yep, there we go. Okay, since we're a sandbox game, accommodating playstyles is pretty important. So playstyles meaning going guns in blazing, shooting at everything and everybody, going more of a stealthy, infiltration-y pathway if you wanted to, but also all the social aspects that you know from Stanton. And to do this, we established, so one of the core design philosophies is granting the player the freedom of choice to do what they want to do at any point throughout their experience. And we do this by establishing or defining multiple pathways or archetypes that we call primary, secondary, and tertiary pathing. So the first one is pretty straightforward. In a social setting, you have the goal right in front of you, and it's a single goal, such as here in the Habs. In a combat setting, this is very exposed, so it's dangerous to traverse this route. Where it gets more complex is when you have, such as with this outpost here, when you have multiple goals that can be equally important to the player at any given point. This is where we need to have a bit more design put into it with, for example, the landmarks that serve as orientation points. So to help you orientate yourself wherever you are in this location. And leading you to these locations by utilizing shape language and composition. The second path is, these are secondary pathways, so these are alternative routes. And these are options that are offered to you as you traverse the area on the primary path, for example. And so you may know this as a tourist when you go to a new city and you look around the corner and you see an alleyway that sort of looks nice and it evokes your curiosity and you want to investigate. In a combat setting, these are covered approaches or opportunities for you to flank the enemy to get to your goal, which could be this building on that sketch. Yeah. Versus more open spaces, when you have, in a combat setting, in open spaces, you tend to be a bit more stationary because you want to feel more secure, unless you're in a vehicle. The third path is tertiary pathing. So these are more hidden infiltration routes, especially discoverable throughout the rundown stations that Adam will be presenting later on. And these are mostly discoverable to the attentive eye. You can explore these, find loot, or different routes to traverse through the station. Environment interactivity. You might have seen this in a previous presentation. It's very important to ground the player to their environment, offering them ways of interaction, being able to change the state of rooms, to toy with the AI, or just simply being able to unblock your pathway. Where it gets a bit more complex is when you talk about resource network systems, such as in day one when Torsten mentioned that we're planning to implement this as well in locations. And this will allow the player to
engage with their environment in different ways. They will be able to power up or down entities such as turrets, gates, and doors, and also alter life support systems. And also, this ties into security systems. So being able to power up or down certain sections of a security system. And security systems, in turn, will be dependent on security tokens that you will be able to grab from other NPCs in your environment to then gain access to other terminals, to security terminals or other areas. Reputation is a big topic for us, especially with Pyro. So reputation, what does it mean? It means that it's basically your standing, your relationship with factions, and factions are the UEE in Stanton, or outlaw gangs, especially now in Pyro. And this will define your play style within this environment. So it will define how you experience the location that you're in a more social context or in a more combative context. So we talk about reputation gates as well, especially in the later presentations. So in the case of the food court, in the rundown station, we have multiple floors. So the first floor is the gang floor, and that might require you to have a better relationship with the owner of this location, which then will give you unique mission givers that you can go to and accept a mission that are offering you missions themed after the faction or the owner of this location, but also give you access to unique gear, collectibles, ship weapons, and items. You might have seen these locations in the demo if you've played it. So to close this all off and move on to the other presentations, the glue behind all of our locations is the content. It is the reason why you go to these locations in the first place, and our main goal right now is to not have that divide between social and gameplay as much as we do in Stanton, but mix it up a little and make that dependent on the reputation that you have with the factions or the owners of these locations. And yeah, we're looking into more content. As you've seen listed there, there's a bunch of new stuff coming as well. With the later presentations, for example, with the logistics hubs in the second portion, we're also looking into raids. But yeah, that's it for me. I will pass it over to Eddie now. Hope you've enjoyed this. Take care. Bye. Hi, everybody. So, I'm Eddie. I'm an assistant art director on Star Citizen for locations. Before we start, I'd like to mention that all of the footage we're about to see comes from our current stable builds. So all of that beautiful tech, all of those features that we've seen in the last 2 days is coming from our tech development builds. Now, all those features are going to make their way to you, of course, eventually. But that is the reason you're not going to see some of them in the builds today. I just wanted to get ahead of the comments a little bit there. So with that said, what am I going to be talking about? Well, I'm really excited to show you that the hard work that the Sandbox One team have been doing to expand our new outpost locations. I'm going to start by going over how we've expanded the library and what that means we can now achieve with the new locations, and then how we achieve that variety from the library by categorizing our locations into both archetypes and themes, and what that means for you as a player. So, I don't know if you remember this, but at SitCom in 2021, we showed this new style of outpost for the first time. Now, at this point, we had our art style locked in. We'd worked on our library of content to the point where we could make smaller locations like this one, but with a limited amount of variety between each one. And this is what that library of modules looked like at that point. We'd established our main building modules, as well as some of our larger buildings and a number of smaller secondary and dressing and standalone modules. But each outpost couldn't be too large without there being some obvious repetition between the modules used. So let's have a look at that library today. So, in order to achieve that greater visual and design delta between each outpost and have them not feel like exact clones of one another, we've massively expanded our module library in terms of breadth and depth.
And what I mean that, we go broad by making more modules with different purposes, and we go deep by creating multiple thematic overlays for each of those modules as well. And I'll go into what that means a little bit in a minute. But the challenge of a sandbox location like this, as you can see, it's not about building a single unique location. That can be quite straightforward, to be fair. It's about giving our artists and designers the building blocks, the affordance to build multiple locations that all feel somewhat different, even if they do share that same basic DNA. So it's about creating both the ingredients at the same time as the recipes, and making sure all of those flavors work in harmony with one another for both visuals and gameplay. So every individual part has to take into consideration all of those design philosophies. So every single module has to take into consideration those design philosophies that Khan mentioned. But we also have to make sure that they work with those same principles when an artist or a designer combines them into any one of a number of different layouts. So the more ingredients we have to work with, the more recipes we can create. But with that complexity comes the challenge of keeping everything harmonious. So we like to think we've done a pretty good job with that. But that's me. Using this expanded library, we've been able to increase the individual location size because there's less of that obvious repetition between buildings within any single location. And we can't really call some of these large locations outposts anymore. They become something more like settlements and imply a larger and more established community. Now, as a player, it will mean a lot more to explore and do at any single individual location, with a localized and personal feeling mission types that might see you moving around a single settlement to complete objectives, or doing short hop missions between clusters of settlements on a single planet. So you might head up to a ridge to repair some wind turbines. You could counter an outlaw attack from a neighboring outpost, or on the opposite side, you might be stealing or destroying vehicles for the criminal gang that you're working for. But in the art department, we always say, show, don't tell. So let's stop looking at slides and let's have a look at some of the locations in game. Thank you. So what flavors of outposts did we just see there? Well, we categorize them in two different ways, as I said, and then we mix and match those categories together to provide that variation. Now, the first and primary category is the archetype, and they provide that core gameplay hook and define the main function of a settlement. So scrapyards have a landing pit module for repairs and refueling. Mining operations can have a refinery module and ore extractors for resource and commodity trading. And trading posts themselves allow a broader range of item purchases through the dedicated trade building module. And I mentioned earlier some more like general mission types that you might find that would be agnostic of archetype. And the archetypes themselves reflect that primary gameplay function of a settlement, but there's also a middle layer. Of course, we don't want these locations to just be a glorified shop or repair station. So there's to be more secondary activities to do locally to an outpost that are also defined by its archetype. So you may find scrapyards can offer salvage-related gameplay and missions. Trading posts can also offer delivery missions or hauling and cargo gameplay. And farms can offer crops and fauna as resources for gathering or trading. So with archetypes as our primary category, in addition, we mix in a secondary category, and these are the thematic overlays. Now, at the moment, we have two main themes. Internally, we call these independent and outlaw.
So themes offer additional variation on top of the archetypes to inform the look and feel of a location, not just visually, but which people you'll interact with there, how they'll respond to you based on your rep, what types of missions you'll have available to take on. So themes don't change the fundamental architecture of a space or the archetype of a location, but they do drastically alter the mood and feel, as well as altering the gameplay experience significantly. And again, let's take a look at the first of our themes, our independent theme. Cool. Thank you. So, as a neutral player, the independent theme presents a much more social, visual, and gameplay experience. The primary visual read across both themes, so across both Outlaw and Independent, comes from those common architectural forms, and they're generally all more rounded and soft in shape, and the building manufacture techniques are more robust and primitive, with single-story dwellings built from stucco and bare metal. But for this theme specifically, we use soft textiles, warm lighting and color palettes, foliage, decoration that layer on top of those utilitarian structures to give that sense of home. And I use the word home for our independent theme quite a lot because we really want to get that feeling that this is home for the people that live there despite those harsh realities of frontier life. And in contrast to that, we have a theme that lies in a direct opposition to the independence, which we call the Outlaw theme. So let's take a look at that now as well. So the Outlaw theme tells that story of these once functional settlements being completely overrun by the various criminal elements that inhabit the system. And visually, we have themes of a regressed and subverted civilization. So we layer on top of the architecture these spiked and aggressive forms, and we have evidence of a squalid living arrangements, and lighting comes from fires or poorly maintained fixtures. Some spaces are going to be recognizable as deformed versions of the independent theme, but some have been completely changed to more nefarious purposes.
And while both themes employ all of the various alternative pathing and traversal considerations that Khan detailed just earlier, the outlaw spaces are weighted more towards combat. But just because these spaces are more dangerous and the experience can be more combative, that doesn't mean that the archetype of the outpost is lost. So if you as a player choose to be a criminal working up your rep with a headhunter gang, you'd be welcome at the trading posts and you'd be able to buy and sell items or take on missions. But you probably won't then be very welcome at the independent themed locations, and that's where you'd get your combat experiences. So while the outlaw theme looks very different, the functionality of those archetypes still remain. So I've talked about the kinds of outposts we've been hard at work on, and I hope you've enjoyed checking them out over the last 2 days in the Pyro demo. It's really made me very pleased to see people playing our content at last, so thank you for that. But where are we heading from here? Well, I hope it should be obvious that we're going to get these out for the first Pyro release. We still have some final optimization and polish passes to do across the whole library. And then we're also going to be expanding the amount of these locations throughout Pyro and beyond. And our tools allow us to do that very quickly now. And we've got the library as well to do it. And the new outposts are not limited to the Pyro system. They're completely system agnostic, so you can expect to see these outposts in other systems as well. And of course, we're going to look to add more ingredients, more of those modules to the library as well, to further expand the variety and depth that you'll be able to see at these new locations. We want to encourage more on-foot gameplay within a small ecosystem of a planet to give that more localized and personal feeling experience. Our goal with these locations, as with many of the others we're going to hear about today, is to continue to work on the gameplay so that every location offers a rich playground to explore. And I guess I'd like to finish just by thanking everyone for listening today. It's really great to see you all. I'm going to pass you over to Nick, who's going to talk about some locations that are coming in the nearer future. Thank you. Bonjour tout le monde. Yoo! We are French-Canadian on the... Here? Cool. All right, guys. My name is Nicolas Pinchot. I'm from Montreal. I'm assistant art director, and I'm here today to show you the next new derelict settlement we did. But just before that, I just want to say thank you to everyone who worked on that mandate. You guys made it awesome work. I'm super happy and proud to be here today to show you that, all of you guys and to the world. So let's go to the chase and let me present you the new derelict settlement.
Pretty cool, guys, eh? Oh, by the way, we made more than 4. It's not just 4. We made more than that. So we split those settlements into categories, social and hostile. In the social one, we will have drop-off mission, shops, food, loots, and drinks. And hostile one, obviously, will be more focused combat. Let me show you what it looks like. I like the end. The end's awesome. All right, in summary, guys, we're going to have a lot of new location on planets, links with nice mission and good gameplay. And the most important, all those locations will be in Q4 this year, available in the game. So thank you very much. I will let now Adam to show you more good stuff. Thank you. Well done, mate. Yeah. Hi, everyone. Hi. So, welcome to Rust Stop Stations. I'm Adam Sanders, lead environment artist for EUL1. We're excited today to show you our efforts for the Pyro Rest Stop Stations. So, what are Pyro Rest Stop Stations? Well, these are stations reinvented. These have new themes, archetypes, and gameplay to support new and interesting experiences. Aside from the social aspects, there is gameplay and exploration on the location. I've hoped you had a chance to play the demo over the past couple of days. I know I've spoken to a few of you. It's pretty good, right? Yeah? It was a sneak peek of our current progress. Let's kick off with an overview of the Pyro system. For the Pyro system release, we plan on 6 planets and 26 stations, including jump point stations that connect for Stanton and future systems such as Magnus. Rest stop stations are either in rundown or abandoned states. Citizens of Pyro, the rough and ready outlaws, and Xeno threat may control these.
Our focus today will on the rough and ready owned Pyrotech Amalgamated Fuel and Resource Station, Planet 2, Lagrange Point 4, otherwise known as Checkmate Station. So to create a richer experience from rundown stations, we have 3 key points. So increased reputation gives you access to new areas, unique gear, and mission givers. It also relates to basic functions such as the hab clinics, which need at least a neutral standing with their owners. Combat can take place anywhere, including social areas. Numerous options for environment traversal and enhanced environmental interactions. We aim to include new substation areas such as the workers area, lower deck, and maintenance areas. These areas will offer unique content, more environment interactivity, and interconnection between areas. Our journey begins when the player arrives in the entry deck view room. The entry deck serves as the first barrier between the outside world and the interior of the station. Some inhabitants are prevented from going inside and are stuck here with no means of getting out. Slums are formed beneath the bridge, smuggling routes established. Some shopkeepers will sell you water and food on your way into and out of the station. Let's have a look. Khan touched on reputation earlier. Let's see how that is applied to the stations. So how does the reputation gate in the entry deck affect gameplay? What happens if we have good reputation? So if you had good reputation, you could go straight through. This is no fuss, and it's the quickest way to maneuver through the station.
However, you've got to put the time and the effort in to get to this point. What happens if you neutral reputation? So you might be waved through, maybe you have to pay a bribe, and you don't want to pay, so you're going to have to find an alternate pathing. Or you're going to have to build up your reputation. If you have bad reputation, and for all you naughty ones out there, I know some of you exist, this applies to you. In short, you're going to have a tough time, but you have options. So stealth via other pathways might be one of those options. You build your reputation up from scratch, or you could probably fight. Let's focus on those alternate pathways. The modules in the station are broken up into several traversal areas. As with the other location archetypes, we define these spaces as secondary or tertiary routes, as opposed to the more official primary paths. Most modules are interconnected with vents and maintenance shafts. These reward the players with infiltration and exploration paths, as well as potential loot. So what alternative routes exist to access the station? We'll offer the opportunity to access the station through multiple EVA points on the exterior. It gives you the choice on how to tackle missions and reputation issues. These alternative entries allow the player to circumvent the ATC loop completely, useful for when your reputation with the owners would normally prevent you from going through more official ways. These serve as spaces that provide content aligned or against the owners of the station. The maintenance hatch access points are a new common sublocation to the stations. The stations are planned to house maintenance areas that increase the interconnection between all the different sub-areas of the station. They act as alternative pathways the player can take to traverse from the entrance area to the Galleria, for example. Now let's have a look at our main social space. The market. A central location for the controlling faction, it houses all their nefarious activities. You can participate in their endeavors if you have the right rep. Let's have a look at some of those key features. So the market is a social hub and a good example of mixing social and gameplay space, as mentioned by Khan earlier. Another reputation gate can be found in the market. The ground floor is open to the common public. The upper floor is reserved to rough and ready outlaws and their associates. If you have increased reputation, you can access this area, which gives you access to premium items, top-tier mission givers, and access to new areas. We plan to house mission givers in both tiers that will give you unique jobs to further your reputation and fame across Pyro. Now let's have a look at another theme. Abandoned is a new, non-social location theme. Let's have a quick look at the current abandoned area on Checkmate. Thank you. So we have entire abandoned stations as separate locations. On top of that, there are abandoned areas within the rundown stations.
much like the ones you probably see in the demo. There will be around 15 of these around the Pyro system. These are accessible through airlocks and breaches or other means. We aim to enhance all the space locations with a lot more gameplay content. Loot runs, exploration, creatures, missions of various types with PvE and PvP content, just to name a few. We're also laying a focus on environment interactivity with potential retrofitting of occupied stations. With the future addition of security systems and the resource network system, we will have the means to further improve the experience within these spaces and offer new challenges. With power, life support, and gravity playing a key role to give the player a unique experience, especially in abandoned stations. So, what do Pyro rest stop stations bring to the game? So lots more variety in space stations, with more gameplay opportunities within a station location. Opportunities for exploration, hidden areas, multiple options for access or traversal. These are faction-owned, and reputation will affect the location and gameplay. These feature lots of new mission opportunities within social space and multiplayer opportunities for combat on location. So I hope you have enjoyed this sample of what stations will offer and had a chance to have a go on the demo the past couple of days. That concludes the Living on Edge presentation. Thank you for your time. It's a new year, and with every new year comes the refresh after holiday break, the review of process and personnel alike, and the renewed sense of determination to make each year of Star Citizen's development even better than the last. And in 2024, that includes the return of so many Squadron 42 developers to our persistent universe fold, all of which are working to add their features and advancements to the already stellar work of the SC devs we all know and love. And so to get this multi-month marathon started, let's throw it now to Chris, Alexis, Gennady, Inez, and Kian of the eponymously named Team Kian to show us a bit of what they're working on for Alpha 323. So we showed a lot of interesting things in CitizenCon, and a lot of which is from Kian's team. We're going to be bringing a lot of that to you guys soon this year. And we're going to be talking about the designs of those features and also how we went about making them. You're going to be doing a lot of these for the next 4 months, aren't you? Yeah. The old EVA system had its purpose, but it had a lot of problems. So the old EVA was not quite controllable. The entry and exit into EVA not being very smooth, a lot of face planting. Changing orientation was a problem. You never really knew which kind of way your body was in. The upright pose was a little bit awkward for traversing spaces as well. You couldn't really fit into narrow spaces, and it was a bit restrictive for transitioning around space stations and things like that, especially interior spaces. In addition to that, the sort of volume you take in order to rotate and look around is huge. It's basically rotating your body every time you just look to the right, look up, etc. That doesn't look terrible, but it doesn't look great, and it doesn't feel wonderful if you're in a confined space because, again, you're clipping against everything. Just don't really think it fit with what we want to do in our game. It's not a bad system. It got us to where we are today. But we want to make improvements, and there are other features and systems that we need to tie into EVA, which brings us to what's coming this year. So there's multiple aspects of the new EVA system that makes it a lot more versatile. The first is that when you start looking around, it's your camera and your head that's moving. Your body most of the time doesn't. So if I'm heading in a certain direction and I want to see what's behind me, I can just look behind me, but I see my body. I get that instant frame of reference as to where I am, where my body is, and it just grounds the experience. So with the new system, we put the player into a more prone pose, kind of a superhero pose, makes them a much smaller silhouette when traversing around areas. Can you show us how the EVA works? Show us how the EVA works. So now EVA works like this. You move forward and you just fly.
How about when you turn, when you rotate? And when you rotate, you're like, the footprint of the character doesn't start to change. So if I want to look around in this tight-knit space, I'm not suddenly spinning around and knocking all the things off the shelves. I'm just looking around, which means that the metrics we can support for that feature suddenly become much more versatile. You can get on a vent rather than not being able to fit into a room. It's also a lot prettier to watch someone who's got a weapon or just looking around, rotating around as they're doing so. From the outside, it looks better. From the player experience, it just really helps out. You knowing where you are and what you're doing. We've smoothed out transitions entering and exiting EVA. So no more face planting unless you really, really try. in new EVA, you can just press forward and you fly. If you release the button, you keep flying while you still can rotate and look around. Yeah, we've allowed it so you can turn on the spot without altering your silhouette, which is quite nice for interior traversal again. Feels a lot more natural, a lot more responsive to the player. Yeah, we're going like this. Great. The features we're going to be bringing out at some point later, soon. We've got zero-G traversal, and that's you attaching to a surface. In the previous system, again, because the character was upright the entire time, it just wouldn't have gelled well with that feature. You're effectively in prone, but attached to a surface, and you're moving along that surface or gliding along it if you sprint. That just transitions really nicely from the pose we have for zero-G traversal to the EVA pose. It's almost exactly the same. It's also very similar to prone. So, for example, if you were in a vent and all of a sudden the gravity went out, you could crawl along it in zero-G traversal or move around it in EVA without changing what your body's doing, which just means that it's a far more seamless experience. There's much less chance of anything going wrong as a result of that as well. We've also introduced the EVA fuel and momentum. So once you start traveling forwards in one direction, you'll keep going in that direction until you press another input or the space brake to stop. This becomes
Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicles, your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Origin jump works at your service. Core system operational. Landing complete. Have a pleasant stay. You are clear to launch. Launch complete. Landing gear. Thank you. Raised. And please visit again.
Quantum drive activated.
You are... Please proceed to assigned landing bay. Landing complete. Have a pleasant stay. Engines inactive.
Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Please visit us again. In the airlock now, and it's dumped to, well, first I dumped it to 9, and then it crept back up to 9.5. I dumped it again, and it's sitting at 8.5 right now. And basically the fan behaves the same on Joe's suit. When I first turned the power on, or just prior to that,